Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Que bom que nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós vamos compartilhar uma palavra do Senhor nesse momento. Eu gostaria que você não desviasse a sua atenção e focasse naquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. E nós vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Gálatas 5, a partir do verso 16. O apóstolo Paulo aqui tem algumas instruções extremamente importantes para o tempo dele e também para o nosso tempo, para o dia de hoje, para a nossa igreja hoje aqui. Gálatas 5, a partir do 16. Na minha versão vai dizer da seguinte forma: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar nessa noite no segundo tema: vivendo no Espírito. Essa carta é uma carta do apóstolo Paulo, e no capítulo 5 ele está falando sobre a questão da liberdade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida cristã vitoriosa não é resultado de um esforço da carne, da nossa vontade, mas da submissão diária ao Espírito Santo de Deus que habita em nós, que produz em nós o caráter de Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. E é uma pergunta inicial muito propícia a fazer aos irmãos nessa noite, e você vai responder aí no seu coração, na sua consciência: quem está dirigindo a sua vida de fato? Verdadeiramente é a sua vontade, a vontade da carne, ou você está vivendo no Espírito? Paulo responde essa pergunta aqui em Gálatas 16 a 26, como lemos, depois de defender durante toda a sua carta, do capítulo 1 ao capítulo 5, que somos salvos somente pela graça, e de fato somos salvos pela graça, e não pelas obras da lei. Ele agora mostra que essa liberdade que Cristo nos proporciona, ela precisa ser vivida de uma forma diária, de uma forma ativa, todos os dias. Então, a liberdade cristã que nós temos, que o apóstolo Paulo está aqui manifestando, no versículo 1 ele vai dizer, no versículo 1 do mesmo capítulo, irmãos, ele vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então é um fato que aqueles que estão em Cristo Jesus são libertos, amém, irmãos? Nós agora somos livres em Cristo Jesus. Então agora nós precisamos entender que nós agora precisamos andar pelo Espírito. Em algumas versões, nesse versículo 16, lá no início,
ele vai dizer andem, ou andai pelo Espírito. Na minha Bíblia, na minha versão, NVI, vai dizer vivam pelo Espírito. Então nós precisamos entender que essa liberdade que nós temos, essa liberdade nos impulsiona para que nós possamos andar, caminhar para frente, sempre na direção do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos entender que há um cenário por trás também desse texto de Gálatas. A igreja na Galácia, né? Ela vivia um momento muito difícil. O apóstolo Paulo está escrevendo essa questão da liberdade, porque um grupo de judeus convertidos estavam querendo trazer alguns costumes antigos, judaizantes, para o meio do povo, que está liberto, que Cristo já quebrou o jugo da escravidão. Então, eles estavam querendo que aquelas pessoas convertidas em Cristo Jesus, novas criaturas, que elas agora continuassem guardando a lei, que elas fizessem a circuncisão, que elas obedecessem às tradições religiosas. Ou seja, o fato de Cristo morrer na cruz não era o suficiente, precisava ser feito mais alguma coisa. Então, na verdade, elas não estavam vivendo uma verdadeira liberdade. Elas estavam vivendo uma religiosidade. Então, esse é o contexto, né, da igreja que Paulo está escrevendo, falando dessa questão da liberdade, dessa questão do espírito e também da carne. E é muito interessante que mais de 2000 anos depois, nós estamos vivendo essa realidade também. E o que mudou, pastor Rafael? Mudou só a sociedade, os séculos, porque o ser humano continua o mesmo, continua ainda inclinado para o mal, para as obras da carne. Então eu gostaria de compartilhar com você essa noite quatro trechos, 4 partes desse texto que nós lemos, muito importantes, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida assim como me abençoou. E o primeiro lugar, a primeira parte, é que a vida no Espírito é uma guerra diária. Do versículo 16 ao versículo 18, o apóstolo Paulo está afirmando que há um conflito, há uma guerra. O verbo aqui é andar, viver, como eu falei, mas é uma vida, um andar, um viver constante. Ou seja, continuamente nós precisamos andar e viver no Espírito. Por quê, pastor Rafael? Porque nós vivemos uma guerra espiritual, e não é uma guerra externa, é uma guerra interna. Então o apóstolo Paulo, ele diz que essa guerra, ela traz para mim e para você um conflito, algo que está dentro de mim e de você. Pois ele vai dizer, no versículo 17, pois a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Olha que interessante. Paulo mostra que há uma batalha. Carne contra espírito, espírito contra carne. A palavra carne aqui, irmãos, no seu original no grego, aqui não quer dizer corpo físico, refere, na verdade, à nossa natureza pecaminosa. Então, quando eu falo da carne e espírito, eu estou falando desse desejo pecaminoso que está agarrado ainda dentro de mim e de você, mesmo aqueles que já são salvos. Apesar de estarmos em Cristo Jesus, nós ainda somos pecadores, remidos pelo sangue, mas ainda erramos, lutamos contra o pecado. Então aqui é essa natureza pecaminosa, esse velho homem que ainda está lá dentro, né? A gente fala que esse velho homem que nos persegue, em determinados momentos, em algumas situações, a gente até brinca, é o velho homem que está querendo, né, se manifestar, vamos dizer assim, obrigado pela palavra, está se manifestando o velho homem, e isso é natural ainda dentro dessa realidade que nós vivemos. Há ainda um coração rebelde, inclinado ainda para as coisas erradas. Então há um conflito, há uma guerra. Todo cristão tem esse conflito, vive esse conflito. E você precisa dar glória a Deus por isso, meu irmão. Porque se você está em conflito, quer dizer que você está vivo, que você não está morto. Isso quer dizer que o Espírito Santo habita em você. Quando você está num dilema, em uma ação que você precisa fazer, e há esse conflito da carne e o Espírito, da natureza pecaminosa e do novo homem de Deus, criado em Cristo Jesus, há esse conflito, dá glória a Deus por isso. Porque é sinal que você está vivo. Porque aqueles que estão mortos em seus delitos e seus pecados, eles não têm esse conflito, porque tudo para eles é morte, tudo para eles é desejo da carne. Mas nós que agora estamos em Cristo, há um conflito, e esse conflito é necessário.
E nós precisamos entender que isso é uma bênção do Senhor. Martinho Lutero, o grande reformador, vai dizer que, embora o pecado tenha sido destronado na nossa vida, ele ainda não foi totalmente eliminado. Nós sabemos muito bem que isso só será realizado plenamente na volta de Cristo. Quando Cristo retornar para buscar a sua igreja, seremos plenamente completos, livres dessa desgraça chamada pecado, meus irmãos. Porque é uma desgraça. Viver em conflito o tempo todo é muito ruim, meus irmãos. Apesar de que, como eu falei anteriormente, é algo que sinaliza que você está vivo em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo habita em você. E o crente precisa ter essa convicção na sua salvação. Eu estou salvo, então eu tenho o Espírito Santo em mim. O Espírito Santo habita na minha vida. Então, não estranhe essa luta. Ela é um sinal de uma vida espiritual. E aí você que vai alimentar esses desejos, e aí você que vai lutar. Quem você está alimentando mais? A carne ou o espírito? Quem você está dando mais ouvido? A voz da natureza pecaminosa que habita ainda dentro de você, ou o Espírito Santo que também habita em você? Então nós precisamos orar mais, precisamos cantar mais, louvar mais ao Senhor, ler a palavra. Isso é alimentar o Espírito que está em nós, do Senhor. Amém? Então é um sinal de vida espiritual. Quem está morto não luta. Quem vive pelo Espírito está em um combate diário. Então continue esse combate firme, buscando no Senhor força, para que você consiga vencer as suas batalhas, os seus conflitos espirituais que habitam dentro de você. Amém? Em segundo lugar, o segundo aspecto desse texto, as obras da carne revelam um coração dominado pelo pecado. Aqui, irmãos, nós precisamos entender que aqueles que praticam essa lista aqui, que o apóstolo Paulo coloca, dessas obras, no plural, da carne, são aqueles que têm prazer no pecado, porque depois ele vai dizer aqui no texto, no final, todos aqueles que praticam estas obras da carne, eles não herdarão o reino de Deus. Pense bem, o que eu falei, nós estamos em um conflito. Claro, evidente, que em algum momento nós vamos errar e vamos pecar. Porque aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. A própria Bíblia vai afirmar. A Bíblia também vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, em algum momento, nós vamos errar, nós vamos cair. A diferença é que nós temos um advogado, aquele que morreu na cruz do Calvário, do qual nós vamos participar da mesa hoje. E ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos limpar, para nos redimir. Para isso nós precisamos confessar os nossos pecados, nos arrependermos. Mas aqueles que vivem mortos em seus delitos e pecados, esses não herdarão o reino dos céus, porque eles têm prazer nessas obras da carne, assim como eu e você anteriormente também tínhamos. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia. Tudo isso não pode ser algo manifesto na vida do crente. Amém, irmãos? Não pode. Se nós somos guiados pelo Espírito, as obras da carne ficaram para trás, porque agora nós estamos vivos. Estamos em conflito, sim, mas agora nós precisamos entender que essas obras ficaram para trás. E se em algum momento você cair numa obra dessa, arrependa-se. Você é salvo. Você não vai perder a sua salvação porque você caiu e pecou, não. Você vai se arrepender. Se você é um crente genuíno, se você está salvo e salvo para sempre, convicto disso, que Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, o alto preço, você precisa se arrepender. E você precisa abandonar esse pecado, essa obra da carne, meu irmão. Porque não condiz a vida do crente tendo prazer na obra da carne. Porque agora nós vivemos no Espírito. Amém, irmãos? Então Paulo apresenta 15 pecados aqui, irmãos. Eles aparecem em 4 grupos.
Pecados sexuais, prostituição, impureza, libertinagem. Pecados religiosos, idolatria, feitiçaria. Pecados relacionais. E observe que os pecados relacionais são maiores. Não é o pecado sexual que ele cita aqui como a maior quantidade. São os pecados relacionais. Inimizade, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, divisão, inveja, facções. Os relacionamentos. Então, nós que vivemos no Espírito, precisamos nos afastar dessas obras da carne. Porque não condiz mais com a nossa nova vida, com a nossa nova natureza. Amém? Nós tínhamos uma natureza pecaminosa. Apesar dela ainda viver dentro de nós, militando contra o Espírito, nós precisamos abandonar essas obras. E tem os pecados também destrutivos, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A maioria da lista envolve, como eu falei, relacionamentos. Às vezes, dentro da igreja, irmãos, nós estamos querendo combater o adultério, mas a gente tolera a inveja, a gente tolera as facções, as dissensões, as discussões. Mas o pecado do adultério é abominável. Mas a mentira, a fofoca, a gente tolera, infelizmente. Então a gente precisa entender que nós somos um ser completo, integral. Então a gente não pode fazer separações. Se são obras da carne, são pecados, nós precisamos condenar e precisamos nos afastar. E jogar para fora isso em nome de Jesus. Podemos condenar a idolatria. Nós falamos tanto da idolatria, mas alimentamos as divisões dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele está aqui orientando a igreja a abandonar, a tirar tudo isto, dessas obras da carne, para fora do ambiente da igreja, para fora da vida do crente, do remido em Cristo Jesus. A pergunta não é qual pecado eu pratico, mas o que está de fato governando a minha vida. Então, a natureza pecaminosa está governando a minha vida, então automaticamente eu vou viver essas obras da carne naturalmente, e eu vou ter prazer nessas obras da carne. E isso não está certo diante do Senhor. Isso nós estamos blasfemando contra tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, por nós. Então nós precisamos entender o que está dirigindo o nosso coração. É o desejo pecaminoso, é o Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, o fruto do Espírito é o caráter de Cristo sendo formado em nós, amém, irmãos? Porque ele não deixa parado aqui o texto, ele continua desenvolvendo o seu raciocínio. Mas o fruto, do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Chegamos ao centro do texto, ao ápice do texto, meu irmão e minha irmã. Paulo não escreve frutos. Eu sempre tinha essa dúvida. Talvez você tenha. Mas é mais de uma palavra, pastor Rafael. Não é frutos. Não, é fruto. Ele escreve fruto no singular e tem um propósito para isso. Isso é extremamente importante. O termo grego aqui é karpós e quer dizer fruto mesmo no singular. Uma unidade, algo único. Isso significa que Paulo não está falando de 9 frutos diferentes. Paulo está falando de um fruto. Mas um único fruto com 9 características, 9 aspectos. E isso forma um caráter completo do crente. É Cristo sendo formado em nós. Amém, irmãos? Eu trouxe um exemplo aqui muito prático para os irmãos. Alguém sabe o que é isso aqui? Tangerina. Para alguns é mexerica. Pocã. É isso? Aqui nós temos um fruto, amém, irmãos? Um fruto. Porém, quando a gente abre a tangerina, ela está cheia de gomos, não é isso? E esses gomos, eles não são frutos separados. Olha o cheirinho. Vai chegar o cheiro aí? Depois, Arthur, quer? Eu vou te dar, Arthur, fica tranquilo. Fique em paz. Calma o coração. Pode achar ele. Só não sei se está doce. Quando a gente abre a tangerina, nós temos os gomos. Mas continua sendo o quê? Um fruto. Então aqui a gente tem, amor, vai falando comigo. Amor, alegria, paz, paciência. Vai falando aí, irmão. É o texto, hein?
Domínio próprio, terminou domínio próprio, né? Tá cheirosa. Mas continua sendo o quê? Um fruto. A mesma coisa acontece na minha vida. Chegou o cheiro? Delícia. Quando pegamos uma tangerina, vemos apenas um fruto. Entretanto, ao abri-la, como eu fiz aqui agora, encontramos vários gomos. Não há quantidade de frutas diferentes, frutos diferentes. São parte do mesmo fruto. Amém? Na mesma maneira, a nossa vida, a vida do crente, há só um Espírito, um fruto do Espírito que se manifesta de forma diferente na vida do crente. Então, na vida do ímpio, isso não é possível, meu irmão, porque ele está morto. Somente nós que estamos em Cristo Jesus podemos manifestar o fruto do Espírito Santo na nossa vida. É somente um fruto, mas ele se manifesta em diferentes aspectos: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você não escolhe produzir fruto. Você não pode acordar de manhã: hoje eu vou produzir o fruto da paz. E aí, meia hora depois, essa paz já foi embora. Agora eu vou produzir o fruto da alegria. Nós não temos essa capacidade. O fruto não pode ser produzido. Não podemos dizer que hoje eu quero ter um fruto. Hoje eu quero ter paciência, mas não quero ter alegria. Hoje eu quero ter paz, mas não quero ter mansidão. É uma unidade. Nós somos alcançados por Cristo e nós agora temos fruto do Espírito Santo habitando em nós e precisamos manifestar esse fruto. Então você não pode produzir apenas um fruto. Eu tenho amor, mas não tenho domínio próprio. É uma unidade. Assim como a tangerina saudável possui todos os seus gomos, uma vida governada pelo Espírito Santo desenvolve todas essas virtudes, essas características, ainda que em diferentes estágios de maturidade. Lógico que hoje nós estamos muito mais maduros do que um ano atrás e precisamos evoluir, amadurecer esse fruto do Espírito na nossa vida. Então, qual fruto, qual gomo desse fruto precisa amadurecer na sua vida? Jonathan Edwards escreveu: a principal evidência da verdadeira obra do Espírito é um coração transformado à semelhança de Cristo. Então, Cristo morreu, a obra dele é importantíssima para que agora nós possamos viver no Espírito. E pelo Espírito, através do Espírito. É importante isso. O Espírito não apenas ilumina, mas ele também reforma a nossa vida segundo a imagem de Deus. Nós estamos sendo restaurados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Em último lugar, a vida no Espírito exige uma decisão diária. É necessário uma decisão. Paulo conclui dizendo: os que são de Cristo crucificaram a carne. Vou repetir: os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne na cruz juntamente com Cristo Jesus. Ou seja, existe uma decisão diária. A carne continua tentando assumir o volante da sua vida, mas o Espírito deve dirigir a nossa caminhada, a minha caminhada, a sua caminhada. É como se fosse um barco. Imagine um barco. Boa, Débora. Um barco. O vento representa o Espírito. As velas representam a nossa obediência. Nós não produzimos o vento. O que nós podemos fazer é o quê? Abrir as velas. E quando nós obedecemos, abrindo as velas do barco, o Espírito vai impulsionar a nossa vida para frente, na direção que Ele quer. Então é muito importante entender que é uma decisão diária. Kézia, coloca aquela foto para mim, por favor. Nós hoje tivemos, irmãos, uma experiência maravilhosa aqui na parte da manhã hoje, no culto infantil. E eu gostaria muito de trazer para os irmãos essa foto.
para que os irmãos entendam a dimensão da responsabilidade que nós temos com o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós pregamos o plano de salvação para essas crianças e... Aí, melhorou. E elas decidiram abrir o coração para Jesus, reconhecendo a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E nós oramos juntos, eu orei e elas repetiram, até com a bala dentro da boca. Porque o irmão falou assim, eu não posso orar porque eu estou com a bala na boca, pastor. Eu falei, ora assim mesmo. Vai dar certo, em nome de Jesus. Deus conhece o seu coração. Então nós precisamos entender que a partir desse momento, você passou por esse momento. Você reconheceu a obra de Jesus na sua vida. E hoje você não é a mesma pessoa. Você teve o quê? Uma caminhada espiritual, uma maturidade, um crescimento espiritual. Isso é uma luta diária, uma escolha diária. Escolha viver no Espírito Santo, irmão. Abandone a obra da carne, as obras da carne que te persegue. Tire esse defunto que está morto dentro de você, em nome de Jesus. Crucifica a carne, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne. Então, por que viver uma vida miserável? Por que viver uma vida baseada no pecado? Naquilo que te traz para baixo, que te desanima? Viva no Espírito que já habita em você. Porque o Espírito Santo, uma vez que ele é selado na vida do crente, meu irmão, ele não sai. Não tem esse negócio que pecou, saiu o Espírito Santo, não. O Espírito Santo está em você, você pertence ao Senhor. Você está selado por Deus para a eternidade. Nós precisamos viver no Espírito de verdade, irmão, minha irmã. Você precisa realmente abrir as velas desse barco chamado vida e deixar que o Espírito Santo sopre para que você seja conduzido pelo Espírito Santo, para que você viva realmente dias melhores na sua vida. Assim como o fruto do Espírito não é um projeto de autoaperfeiçoamento diário, não, mas é uma evidência da nova criação inaugurada em Cristo Jesus na sua vida. A partir desse momento que nós reconhecemos Jesus Cristo e nós convidamos para que Ele more no nosso coração, como nós falamos hoje com as crianças. A partir do momento que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós estamos agora em evidência que nós somos uma nova criação, uma nova criatura em Cristo Jesus. E o fruto do Espírito vai evidenciar isso. Porque não há, meu irmão, como uma pessoa nascer de novo e continuar sem paz, que não ama, que vive irado, que não tem mansidão, que não ama, que não tem amabilidade, paciência. Então, a evidência do Espírito, do fruto do Espírito na vida do crente, é um testemunho real de que ele está salvo, de que ele agora é uma nova criação em Cristo Jesus. Que você viva isso na sua vida. Nós somos agora a imagem de Deus. Essa imagem que foi distorcida na queda começa agora a ser restaurada pelo Espírito Santo até a sua consumação e a nossa glorificação através de Cristo Jesus. A santidade é uma obra progressiva do Espírito em pessoas que caminham com Deus diariamente. Continue caminhando com Deus diariamente, meu irmão e minha irmã. Está difícil para você? Continue dependente do Espírito Santo. Busque ao Senhor em tempo e em fora de tempo. Nós precisamos entender que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, que o Espírito Santo vai nos conduzir a lugares melhores, a pastos verdejantes, de fato, para que nós possamos alcançar as águas tranquilas, como o salmista vai dizer. E para isso nós precisamos confiar que Deus habita dentro do nosso coração e que Ele nos conduz. Então, quando você ouvir uma voz na sua mente, no seu coração, na sua consciência, entenda que é o Espírito Santo falando com você. E que esse conflito, ele é natural na vida do crente. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Não é esse velho homem que quer ressurgir algumas vezes na nossa vida.
Afasta isso aí em nome de Jesus, para que a gente possa viver um novo dia na nossa vida, para que a gente possa viver de fato uma vida espiritual abençoada pelo Senhor. Que cada um de nós escolha diariamente andar no Espírito, permitindo que Ele produza em nós um único fruto, com todos os seus gomos, com todos os seus aspectos, para que de fato nós possamos ser reconhecidos como filhos de Deus, remidos, salvos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer também em uma carta que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo transborde na sua vida, meu irmão, essa noite, de tal maneira que ao sair daqui você saia alegre, feliz, que a sua semana seja uma semana que vai ser assim, aquela semana extraordinária. E aqui não é positivismo não, meu irmão. É uma palavra abençoada para a sua vida, para a sua semana. Não permita que o velho homem, que as obras da carne estraguem a sua semana, a sua vida espiritual. Alimente o Espírito Santo que habita em você, porque isso vai demonstrar que Cristo está sendo moldado, o caráter de Cristo está sendo moldado na sua vida, para que nós possamos ser a cada dia semelhantes a Cristo Jesus. E eu repito, o versículo 25, coloca, Kézia, por favor. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos declarar esse versículo juntos, meus irmãos, essa noite. Se andemos pelo Espírito. Amém? Que a paz do Senhor, que Cristo, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.